ótimo dia para você ligado aqui na programação da Rede Câmara São Paulo. Este é o programa Tribuna Livre, o plenário eletrônico da Câmara Municipal. Em cada edição aqui você acompanha algumas falas dos vereadores que sobem à tribuna nas sessões plenárias para discursar. São temas escolhidos pelos próprios parlamentares sobre diversos assuntos relacionados à capital paulista e ao Brasil. Cada manifestação tem cerca de 5 minutos. Hora de ver o que de melhor aconteceu. Roda aí. Obrigada, presidente João Jorge. Boa tarde a todos os colegas, todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação possíveis. Uma palavra muito rápida, uma palavra de agradecimento, Coronel Salles. Hoje, pela manhã, o prefeito Ricardo Nunes e nós estávamos lá, participamos de um ato muito importante na cidade de São Paulo. Muitas pessoas falam bastante sobre a questão de mudanças climáticas, que nós precisamos mudar posturas, que os governos precisam agir, mas a gente ouve muito discurso, e pouca ação. E, às vezes, a ação que a gente vê é uma ação contrária ao discurso, que você fala tanto em defesa do meio ambiente, da sustentabilidade, da mudança climática, mas, vereador Chechel, você promove ações que desmatam, que acabam com as águas, né, que acabam com a condição climática nossa. Mas hoje pela manhã o prefeito Ricardo Nunes, ele assinou uma DUP, uma declaração de utilidade pública, onde 32 áreas verdes em toda a cidade de São Paulo, que somadas chegam a mais de 16.500 hectares, mais de 16.500 hectares, são declaradas de utilidade pública. Nós já tínhamos 18.280 hectares em áreas de preservação, parques, florestas. Hoje, o senhor está certo, Coronel Salles, mais de 50% da nossa cidade tem cobertura vegetal. E o mais interessante foi ouvir do representante da América Latina, do C40, o Ilan Cooperstein, falar. Eles participam de eventos com centenas de países, discutem as condições climáticas, né, fala de redução de temperatura, enfim, mas eu vou reproduzir a íntegra da fala do Ilan, que outras cidades já fizeram ações similares, mas nada se compara à magnitude, à escala da ação que está sendo tomada hoje, de ampliação e solidificação dessas áreas como áreas verdes, como um presente para os paulistanos dessa geração, mas principalmente das próximas. Isso foi feito sob o comando do prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho dito que o prefeito Ricardo Nunes não é o prefeito do discurso, ele é o prefeito da ação. Ele fez hoje, o que ele fez na cidade de São Paulo foi um enfrentamento, porque nós sabemos que existem as necessidades de moradia, e para isso ele está fazendo o maior programa habitacional da cidade de São Paulo. O maior programa habitacional. Hoje ele está fazendo o maior programa ambiental da cidade de São Paulo, contemplando todas essas áreas. O nosso secretário de Mudanças Climáticas, recém-possado, Renato Nalini, ele falou que nós podemos viver sem petróleo, e é verdade. Mas sem água a gente não vive. E o que foi feito hoje é exatamente isso, né? É buscar a preservação, né, de uma região importante, inclusive, né, de regiões importantes da cidade de São Paulo, mas não foi só isso. Nós tivemos também a apresentação e a assinatura do Sistema de Monitoramento de Detecção de Incêndios. Em todo o Brasil, não existe absolutamente nada similar aos equipamentos que nós temos. Nem o governo estadual, nem o governo federal. Através da sala de monitoramento instalada hoje no Parque Linear do Bispo, na nossa querida Zona Norte, Jardim Peri, qualquer foco de detecção de incêndio, desde ali até o Parque Anhanguera, pode ser de pronto resolvido. Equipamentos de primeira geração, equipe treinada,
O João, que inclusive é o diretor do Parque Linear do Córrego do Bispo, deu um depoimento que eles foram treinados pelo pessoal da Califórnia, e nós sabemos o quanto sofre o estado da Califórnia, dos Estados Unidos, com relação aos incêndios. Foram treinados lá, pelo pessoal de lá, no Chile, que também é um outro país que sofre muito com essa questão. Então, deixar aqui esse registro, que nós tivemos hoje a oportunidade de estar junto com o prefeito Ricardo Nunes, vários secretários, amigos, vereadores, liderança da comunidade, promovendo uma ação de transformação nessa cidade. Menos discurso e mais ação. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente João Jorge, senhores vereadores, eu queria falar hoje aqui um pouquinho sobre algumas questões, sobre a questão da crise da dengue, que é um negócio terrível, né? Tem alguns funcionários do meu gabinete que já pegaram dengue, o negócio está terrível, é muito mais do que você se imagina. Mas eu queria falar uma coisa, que eu fiz uma indicação para o prefeito sobre o método de combate à dengue que algumas cidades no Brasil e no mundo estão fazendo, particularmente a cidade de Niterói, né? Essa cidade de Niterói fez um método, vamos dizer assim, ecológico, vamos dizer, né? Eles simplesmente fizeram um processo de injetar uma bactéria no mosquito da dengue, né? Deixar criar e eles se espalharem. E hoje, 100% da cidade de Niterói não tem dengue, né? Lá em cada 100 mil habitantes aparece 5, 6 casos. Aqui está em 5, 6 mil, está um horror, né? Então, vou só ler aqui o que eu fiz a indicação ao prefeito. Estou falando isso para ver se ele vê mesmo essa indicação e comece a tratar isso. É claro que isso não é uma coisa que se resolve imediatamente. É a indicação número 38 de 2024. Eu vou ler aqui, vocês me dão licença. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito, senhor prefeito, nos termos regimentais, considerando o número crescente de casos de dengue no município de São Paulo, a implantação da metodologia Wolbachia, pode ser, não sei se lê esse jeito, ou Wolbachia, com W que começa, de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo dados da Secretaria Municipal de São Paulo, o ano de 23 foram 14 mil casos. Aqui em 2024 já passou disso. Então, só nos primeiros meses já passamos disso. Então, é muito grave a situação. Então, isso demanda medidas enérgicas, não apenas para combater os mosquitos existentes, mas, sobretudo, para erradicar o mosquito de modo eficiente. O Wolbachia é bactéria presente em cerca de 50% dos insetos. Não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti. Daí a necessidade de utilização desse método, que consiste na infecção do Aedes aegypti pela Wolbachia, impedindo desse modo que o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana se desenvolvam dentro dele, contribuindo para a redução dessas doenças. Essa metodologia já é praticada em municípios do Rio de Janeiro, Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina, e atingiu o município de Niterói, que utiliza essa metodologia já há 8 anos, a marca de 9 infectados para 100 mil habitantes, é praticamente nada, enquanto nos demais municípios isso passa de 1.000. Tomando tamanho empenho e sucesso ao combate do mosquito, a Aedes aegypti rendeu ao município o título de primeira cidade do país a ter 100% de cobertura pelo método Wolbachia. Considerada atualmente altamente eficiente e de baixo custo, a metodologia é de fundamental importância no combate a essa grave epidemia, razão pela qual indico a sua implementação no âmbito do município de São Paulo. Então, eu acho que isso seria uma coisa extremamente interessante, né, vereador? Vereador Salles e outros aqui que estão aqui, porque isso, né, não é uma coisa de curtíssimo prazo. Mas você vê, todo ano tem essa história. Chove, o que acontece? Chove, não dá para eliminar água, o mosquito precisa de água limpa. Vai lá, põe o ovinho dele e ninguém consegue limpar. E aí, todo ano essa draga, né? Então, eu acho que esse é um método bastante interessante, científico, vamos dizer assim, que não custaria nada começar em São Paulo, para daqui a alguns anos a gente ficar livre desse mosquito. Então, muito interessante. E é isso que eu queria lhe dizer, né? Espero que a gente, enquanto isso, que a gente elimine todos os focos de água, vamos atrás de acabar com esses mosquitos, jogar água de vaso, baixinho de vaso, enfim, choveu, sobrou água, não sei aonde, tira essa água, fazer...
Vacinação, né? Tem pouca vacina. Pois é, tem pouca vacina. Essa vacina é muito recente ainda, né? Não conseguiram fabricar em quantidade. Mas a gente espera que a vacinação corra bastante, porque a dengue não é brincadeira, é uma doença grave que pode levar à morte e causar muitos danos irreversíveis na vida da pessoa. Senhor presidente João Jorge, senhores vereadores, eu queria falar hoje aqui um pouquinho sobre algumas questões, sobre a questão da crise da dengue, que é um negócio terrível, né? Tem alguns funcionários do meu gabinete que já pegaram dengue, o negócio está terrível, é muito mais do que você se imagina. Mas eu queria falar uma coisa que eu fiz uma indicação para o prefeito sobre o método de combate à dengue que algumas cidades no Brasil e no mundo estão fazendo, particularmente a cidade de Niterói, né? Essa cidade de Niterói fez um método, vamos dizer assim, ecológico, vamos dizer, né? Eles simplesmente fizeram um processo de injetar uma bactéria no mosquito da dengue, né? Deixar criar e eles se espalharem. E hoje, 100% da cidade de Niterói não tem dengue, né? Lá em cada 100 mil habitantes aparece 5, 6 casos. Aqui está em 5, 6 mil, está um horror, né? Então, vou só ler aqui o que eu fiz a indicação ao prefeito. Estou falando isso para ver se ele vê mesmo essa indicação e comece a tratar isso. É claro que isso não é uma coisa que se resolve imediatamente. É a indicação número 38 de 2024. Eu vou ler aqui, vocês me dão licença. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito, senhor prefeito, nos termos regimentais, considerando o número crescente de casos de dengue no município de São Paulo, a implantação da metodologia Wolbachia, pode ser, não sei se lê esse jeito, ou Wolbachia, com W que começa, de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo dados da Secretaria Municipal de São Paulo, o ano de 23 foram 14 mil casos. Aqui em 2024 já passou disso. Então, só nos primeiros meses já passamos disso. Então, é muito grave a situação. Então, isso demanda medidas enérgicas, não apenas para combater os mosquitos existentes, mas, sobretudo, para erradicar o mosquito de modo eficiente. O Wolbachia é bactéria presente em cerca de 50% dos insetos. Não é encontrada naturalmente no Aedes aegypti. Daí a necessidade de utilização desse método, que consiste na infecção do Aedes aegypti pela Wolbachia, impedindo desse modo que o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana se desenvolvam dentro dele, contribuindo para a redução dessas doenças. Essa metodologia já é praticada em municípios do Rio de Janeiro, Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina, e atingiu o município de Niterói, que utiliza essa metodologia já há 8 anos, a marca de 9 infectados para 100 mil habitantes, é praticamente nada, enquanto nos demais municípios isso passa de 1.000. Tomando tamanho empenho e sucesso ao combate do mosquito, a Aedes aegypti rendeu ao município o título de primeira cidade do país a ter 100% de cobertura pelo método Wolbachia. Considerada atualmente altamente eficiente e de baixo custo, a metodologia é de fundamental importância no combate a essa grave epidemia, razão pela qual indico a sua implementação no âmbito do município de São Paulo. Então, eu acho que isso seria uma coisa extremamente interessante, né, vereador? Vereador Salles e outros aqui que são aqui, porque isso, né, não é uma coisa de curtíssimo prazo. Mas você vê, todo ano tem essa história. Chove, o que acontece? Chove, não dá para eliminar água, o mosquito precisa de água limpa. Vai lá, põe um ovinho dele e ninguém consegue limpar. E aí, todo ano essa draga, né? Então, eu acho que esse é um método bastante interessante, científico, vamos dizer assim, que não custaria nada começar em São Paulo, para daqui a alguns anos a gente ficar livre desse mosquito. Então, muito interessante. E é isso que eu queria lhe dizer, né? Espero que a gente, enquanto isso, que a gente elimine todos os focos de água, vamos atrás de acabar com esses mosquitos, jogar água de vaso, baixinho de vaso, enfim, choveu, sobrou água, não sei aonde, tira essa água, fazer vacinação, né? Tem pouca vacina. Pois é, tem pouca vacina, essa vacina é muito recente ainda, né? Não conseguiram fabricar em quantidade, mas a gente espera que a vacinação corra bastante, porque a dengue
não é brincadeira, é uma doença grave que pode levar à morte e causar muitos danos irreversíveis na vida da pessoa. É isso que eu queria dizer, um abraço a todos, muito obrigado. Então, boa tarde a todos e a todas. Acabei chegando aqui agora na Câmara, tive de manhã, né? Por conta que eu estava ali na frente da Prefeitura, junto com o Fórum de Entidades. Começou a campanha salarial dos servidores públicos e eu, como servidor público, não poderia deixar de falar sobre essa situação, né? A gente aqui, como servidor público, nosso mandato está respaldando, a gente quer aqui discutir algumas coisas com o governo e aqui com os parlamentares. A gente sabe que para ter prestação de serviço de qualidade, a gente tem que ter servidores qualificados, né? Servidores com condições de fazer um bom trabalho. Ou seja, o pessoal da área de educação, ou seja, a GCM, ou seja, o pessoal que está na saúde, como as outras várias áreas, né? E aí tem algumas questões que eu queria colocar, né? O governo tem várias categorias que estão ganhando bônus. A gente quer incorporação, né, desses bônus. Não é certo bônus, porque a pessoa depois ganha uma evolução, aumenta o salário dela, o bônus diminui, na prática ela não tem aumento nenhum, né? E mais ainda, bônus, né, sem incorporação não vai levar para a sua aposentadoria. Então a gente recrimina essa política de bônus e a gente quer aumento salarial na folha de pagamento dos servidores públicos. Uma outra questão que eu queria falar, que aí eu queria sensibilizar todos os vereadores e vereadoras, é para falar sobre os admitidos, né? Para quem não sabe, os admitidos são servidores públicos que entraram antes da Constituição de 88, a partir de 88 só com concurso público para entrar em qualquer cargo público, ou seja, no município, estado, União, e que nós somos a favor. Né, para entrar na prefeitura, do nosso ponto de vista, tem que ser concurso público. Só que essas pessoas entraram antes e continuaram na prefeitura. E a Constituição de 88 colocou lá nas suas diretrizes finais, lá, nas leis transitórias, falando o quê? Que ia ter concurso público para esses servidores que já estavam nas prefeituras, no caso, o Estado ou o município. O fato é que a Prefeitura Municipal de São Paulo passou vários governos e não fez esses concursos públicos. Ou seja, eles continuaram em uma instabilidade jurídica. E mais que isso, né, quando tem qualquer mudança no plano de carreira, eles ficam limitados a determinada padrão de vencimento, o que é muito injusto, porque essas pessoas trabalharam e fizeram tanto como o outro servidor. Aliás, eles já estavam na prefeitura antes dos servidores concursados de 88. Eles ensinaram o serviço para os outros funcionários. E o que aconteceu com isso ainda agora, quando eu falo de estabilidade jurídica, né? Passou no Supremo Tribunal Federal que esses servidores, né, até, não lembro o mês de 2019, não sei se é outubro ou novembro, que esses que não se aposentaram, né, todos eles iam ser transferidos para o INSS. Eles contribuíam até então para o IPREM, não conseguiram se aposentar até 2019 e foram passados para o INSS. Isso foi uma decisão jurídica do Supremo Tribunal Federal, não tem nem o que discutir. A Prefeitura lutou para esses servidores ficarem na Prefeitura. A Prefeitura perdeu, certo? Qual que é o problema agora? O problema é que INSS e IPREM não conseguem entrar em entendimentos. E o que está acontecendo? Vários servidores públicos chegou já o seu tempo de aposentadoria e não consegue se aposentar, porque ele entra lá no INSS e o INSS fala assim, não, falta documentos, não, a prefeitura ainda não trouxe determinada certidão, não sei o que, não sei o que lá. A gente aqui aprovou uma audiência pública que deve acontecer aqui no mês de março. Então a gente está pedindo aí calorosamente também aos vereadores, vereadoras, né, que tem contato tanto na Secretaria de Gestão e também lá no INSS, né, que nos ajude. São mais que 900 servidores públicos que estão nessa situação. Logo, infelizmente, né, a vida é cruel. Eles vão morrer e sem se aposentar, porque por um problema que não é deles. Eles fizeram a parte deles certinha de pagar o INSS, ou de pagar antes o IPREM e agora o INSS. Só que
Só que você vai lá e não consta o pagamento no INSS. Como que vai ser? A gente vai esperar esses servidores morrer? Não é possível que o IPREM e o INSS não entrem em acordo o que é a parte do INSS, o que é a parte do IPREM. Nós estamos falando de mais que 900 pessoas, gente. Às vezes pessoas que ganham muito mal, ganham lá R$ 2.500, uma agente escolar, entendeu? Assim, e aí nem isso ela tem direito de aposentadoria. Então, fora isso, que eu acho que é um outro elemento de discussão aqui, nesse momento que eu estava lá, né, o prefeito tem que também discutir a questão do reajuste salarial. A gente não aceita 0,01, o ano passado tiveram 5%, a gente espera que tenha aumento linear para todas as categorias. Né? Não dá para falar que o aumento no plano de carreira, aquilo não, é um aumento porque ele evoluiu na carreira, não pode servir como reposição inflacionária. A reposição inflacionária tem que dar aumento para todos os servidores agora. Então a gente aqui está fazendo essa discussão e faz esse apelo e o Fórum de Entidades, todos os sindicatos lá, tem todo o apoio do nosso mandato. Muito obrigado. Depois do intervalo tem mais Tribuna Livre, voltamos em instantes. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Tribuna Livre no ar de novo. Vamos para a segunda rodada de discursos. Bons debates. Boa tarde, mais uma vez eu volto aqui para continuar. Eu trabalho muito na questão da saúde. Eu estou sempre em cima, estou pedindo isso, estou pedindo aquilo. O que eu quero dizer com isso? Só vou dar um exemplo, não sei se vocês sabiam, eu vou passar isso para vocês. Paciente aqui de São Paulo, é muito difícil arrumar uma vaga para diálise. Então, tem pacientes que estão internados nos nossos hospitais há mais de 60 dias. E vou dizer mais, o município de São Paulo, ele paga para as pessoas que vão lá fazer R$600, a não ser que aumentaram. E o SUS, o governo do estado, pagam R$250. Esse paciente, ele poderia muito bem estar na sua casa, junto com os seus familiares, mas ele está hospitalizado nos nossos hospitais. Por quê? Porque a diálise é uma questão de alta complexidade. E nós, do município, não temos essa gestão plena. Eu brigo com isso há 15 anos, desde que eu sou vereadora. O Estado tem que reconhecer isso. Ah, São Paulo é muito rico, só que todo mundo vem se tratar aqui em São Paulo. Eu não estou dizendo que a gente tenha que não tratar quem não é. Muito pelo contrário. São Paulo, ele abraça a todos, ele acolhe todos. Mas nós temos que ter uma preferência desse governo federal. Ele tem que dar mais suporte financeiro para a cidade de São Paulo. E mais ainda que eu vou falar para vocês. Outra coisa que é o inferno dos infernos nessa cidade. Eu não aguento mais o tal do CROSS. Não sei o que vocês sabem o que é o CROSS, mas é uma lista de pacientes que precisam de procedimentos de alta complexidade. Biópsia, tratamentos de câncer. Muitas vezes as pessoas morrem no nosso hospital porque estão numa fila do CROSS e não é chamado. Gente, nós estamos na maior capital deste país. O Brasil e o mundo vêm aqui se tratar. Se vocês olharem nesses hospitais públicos, vocês vão olhar um monte de ambulância de vários locais aqui do estado.
Mas a cidade de São Paulo, ela tem que ser tratada com diferença. Porque aqui, desde a administração, nós estamos com mais, desde a administração Ricardo Nunes, nós estamos com mais de 20 hospitais públicos. 20! Que é bancado por você, munícipe. Você é bancado. Não é do dinheiro SUS, não. Não é do dinheiro do governo do estado. Porque a gente não recebe pela alta complexidade. Isso tem que dar um fim. Eu não aguento mais tanta gente atrás de você por uma biópsia, por uma intervenção. E eu tô vendo... olha, o último caso meu, que chegou a mim, ela foi internada antes do Natal para pôr um marca-passo. Uma senhora de 61, que é bem mais nova do que eu. Eu tenho 67 e não me acho idosa. Cadê? Essa pessoa ficou lá no hospital esperando a sua vaga do CROSS. Ela pegou uma infecção hospitalar, teve que ser entubada, desentubou, entubou, e tá lá. Que eu nem sei se ela vai escapar disso. Isso é uma vergonha. Não para a cidade de São Paulo. Isso é uma vergonha para o governo do estado. Me desculpe, o Eleus. Estou sempre tentando falar com você. Eleus é o secretário de Estado de Saúde. Aqui em São Paulo, nós temos que ser tratados diferente. Não porque nós somos melhores. Porque o recurso de equipamentos que o Ricardo Nunes, em reformas e novas unidades, faz, nenhum prefeito fez aqui na cidade de São Paulo. Mas nós precisamos ter um atendimento adequado, porque quem é médico e quem está num posto como prefeito, como nós vereadores, nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos que dar esperança às pessoas. E eu, como médica, e brigo pela saúde preventiva, vou ficar aí em cima. Para terminar, senhor presidente, muito obrigado. Nós temos que cuidar das pessoas. Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste aqui pela TV Câmara. Gente, hoje eu vim falar aqui na plenária de um tema que é muito caro, muito precioso a toda a população, mas especialmente ao movimento negro, que é a questão do antirracismo nas escolas. Há décadas, o movimento negro do Brasil fala sobre ter políticas antirracistas em sala de aula. A gente conseguiu aprovar recentemente um projeto de lei que eu propus e foi sancionado, o projeto Escola Sem Racismo, para ter capacitação a todos os educadores da rede em política de igualdade racial. Há muito tempo também que a gente faz a luta para que se tenha bonecas negras nas escolas. E aí, a gente circulando, nosso mandato circulando pelas escolas da cidade de São Paulo, nos deparamos com uma situação revoltante, absurda e, eu digo mais, racista. No momento em que a gente consegue ter bonecas negras sendo compradas nas escolas, a gente se depara com o prefeito tendo feito uma seleção para que essa boneca, que vocês estão vendo aqui, que não é, né, uma bonequinha, mas que não cumpre uma série de requisitos colocadas pelas pedagogas da escola, essa boneca foi adquirida por R$ 135 a unidade pelo prefeito Ricardo Nunes. Eu vou terminar minha fala, Coronel Salles. Ah, sim. É o seguinte, gente. Quando a gente demanda para que tenha boneca negra nas escolas, a gente quer seriedade. Quando a gente luta para que tenha antirracismo em sala de aula, a gente não quer que uma pauta histórica do movimento negro seja usado para nenhum tipo de irregularidade. A gente não admite que a nossa luta para que tenha, de fato, materiais antirracistas seja utilizado para sabe-se lá o quê, mas com certeza não é coisa certa. Nós sabemos que isso aqui, essa boneca, por R$ 135 a unidade, sendo que foi comprado milhares de bonecas, não é esse valor que vale. É evidente que tem superfaturamento. É evidente que tem esquema. É evidente que se utilizou de uma pauta histórica do movimento negro, que é ter boneca negra em escola para fazer superfaturamento. Nós não admitimos isso.
Como é que essa bonequinha aqui, vereador, essa bonequinha que foi comprada aos milhares, custa R$ 135 a unidade? Não faz sentido. Uma boneca com essas características não custa R$ 135 a unidade. Com esse valor, você poderia ter política antirracista séria. Com esse valor, você poderia capacitar professores de igualdade racial. Com esse valor, você conseguiria comprar material melhor. As professoras disseram para nós, as professoras relataram à imprensa que as crianças têm medo, infelizmente, desse brinquedo. É um brinquedo que não tem dedinho, é um brinquedo que não tem expressão que deveria ter, é um brinquedo que foi feito muito mais para uma decoração do que para, de fato, brincar. Quando a prefeitura adquire brinquedos, você tem que cumprir uma série de requisitos. A gente tem ciência para isso. As pedagogas, as professoras, os profissionais da educação sabem o que fazer. Por que eles não foram consultados? O relato de todas as professoras é que as crianças não gostam dessa boneca porque ela não cumpre uma série de requisitos do ponto de vista tátil. Ela é de pano, ela não tem dedo, ela não tem aqui a feição, a expressão que deveria ter para a idade que ela foi destinada. É evidente o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é que foi utilizada uma pauta histórica do movimento negro, que é antirracismo na escola, para fazer superfaturamento. Isso está em investigação pelo Tribunal de Contas do município. O Tribunal de Contas do município está investigando e já pediu explicações à Prefeitura de São Paulo, porque também encontrou irregularidade. Agora eu vou dizer o seguinte para vocês. Para além dessa ação ser evidentemente um desrespeito com o dinheiro público, é um desrespeito com a população negra. É um desrespeito com o movimento antirracista. É um desrespeito com quem há décadas luta para ter antirracismo nas escolas. Nós não aceitamos que a nossa pauta seja utilizada para fazer esquema, para fazer superfaturamento. É isso, senhores. Queria chamar a atenção de vocês. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado pela companhia. O Tribuna Livre volta no próximo programa com mais discursos dos vereadores da Câmara. E antes de me despedir, reforço o convite para você acessar a nossa playlist no YouTube. Aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na sua tela. E até mais, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.